paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Minha cordial saudação aos ouvintes da RU deste programa Temas de Doutrina Social da Igreja. Hoje vamos tratar neste 6º tema a figura e as mensagens do Papa João XXIII, o Papa Bom, que escreveu 2 grandes encíclicas. Uma, Mãe e Mestra, Mater Magistra, né, sobre a evolução contemporânea da vida social. E a outra encíclica, muito marcante também, Paz na Terra, sobre a paz cristã e os direitos humanos. Então, vamos recordar a última fala nossa, o 5º tema, foi sobre a encíclica 40º ano, Restauração e Aperfeiçoamento da Ordem Social de Pio XI, 1931. Recordemos, assim, alguns tópicos dessa encíclica, né? Ela surgiu na crise de 29, né? Todo mundo abalado com essa crise financeira da quebra da Bolsa, e o fortalecimento das grandes organizações financeiras, né? E aí o Papa dá como resposta o princípio, por exemplo, o princípio de subsidiariedade, que esses governos fortes que estavam se instalando no socialismo, lá, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e outros ismos, né, e que eles não deviam cair nessa de querer se substituir a tudo e a todos, né, mas tem que respeitar as competências de cada nível, né. Esse é o princípio de subsidiariedade, né, que é um dos grandes princípios da doutrina social. O outro, o salário justo, né, o Papa volta a esse ponto, que as grandes empresas, por mais que estivessem abaladas, agora retomando a sua produção, tem que sempre respeitar a justa distribuição da riqueza, né? Pagando salários justos. E ela estabeleceu os critérios de um salário justo, né? Faz a crítica tanto do capitalismo liberal como do socialismo e comunismo, ambos marcados muito pelo materialismo, né? E no caso do comunismo, pelo ateísmo militante, né? Então, com esta visão, essa perspectiva, nós vamos então para o tema de hoje. E como é um tema sempre muito ligado ao mundo, ao trabalho, aos leigos, né? A missão dos leigos e leigas cristãs no mundo, né? Então vamos fazer esta oração, voltar de novo a essa oração do Ano Nacional do Laicato, em que invocamos a luz de Deus para o cumprimento fiel da missão de cada um. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam, como Igreja em saída, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos, ó Trindade Santa, que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura, nos meios de comunicação, na cidade e no campo, e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós nos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos pedimos, ó Trindade Santa, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Então, prezados ouvintes, vamos ao 6º tema,
dessas nossas falas do programa sobre o pensamento social cristão, falando hoje do Papa João XXIII, em primeiro lugar da sua encíclica Mãe e Mestra, Mater et Magistra, 1961. Como você se lembra, né, o Papa João XXIII representou a grande novidade depois da morte de Pio XII. Pio XII era o pastor angélico, era ainda bem assim da nobreza romana, uma pessoa de grande distinção e cultura, mas um pouco distante, né, do povo e tal, né, aquela figura hierática que todos, né, os antigos se lembram, né. E aí, em 58, foi eleito esse filho de agricultores lá do norte da Itália, João XXIII, né, da Lombardia, né, ele, o chamado Papa Bom. Ele sim foi depois padre, bispo e até embaixador, foi cardeal, e era cardeal de Veneza. Então, ele é um homem assim que surpreendeu, mas que vai ser? Vai ser um papa de transição. E olha, em 5 anos ele revolucionou, mexeu muito na igreja, né? E a grande novidade, vocês se lembram, né? Olha, ele foi papa de 1958 a 1963. Qual foi a novidade da época? A convocação do Concílio Vaticano II. O Papa, em 1959, em janeiro, ele teve um sonho certamente inspirado por Deus, convocar um concílio. Concílio significa chamar os padres, bispos, leigos do mundo inteiro para atualizar a igreja. Diz que a nossa igreja está muito parada no tempo. Estamos fazendo missa em latim, isso aí não dá, tem que renovar, tem que atualizar. E aí ele chamou esse povo todo e realizou o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Ele veio a falecer em 63. Então o sucessor dele, Paulo VI, Cardello Montini, continuou e concluiu, felizmente, esse concílio, que é a grande marca da modernização da igreja. João XXIII, ele se preocupava com essa evolução dos tempos modernos, né? E ele, como embaixador, andou em muitos países e viu que a coisa é bem diferente do que, às vezes, as coisas aconteciam lá em Roma, né? Lá estava tudo sempre muito ligado, assim, àquela coisa de tradição. Enquanto que João XXIII andou lá na Bulgária, andou na França, em Paris, andou nesses lugares onde as coisas aconteciam, se modernizavam, né? Então ele escreveu essa encíclica sobre a evolução contemporânea da vida social à luz dos princípios cristãos. Mater et Magistra. Então, vamos fazer alguns destaques desta encíclica. A primeira grande novidade, ou digamos, a definição que o Papa traz nessa encíclica é o conceito de bem comum. Que a função das autoridades e também de cada entidade que é ativa dentro da sociedade é cuidar da promoção do bem comum. Não só pensar no próprio bem, cada um cuidando das suas coisas, mas pensar em primeiro lugar naquilo que serve a todos, né? O bem comum. Aí no número 62 da encíclica põe esse conceito, que vinha sendo já assim antes mencionado, mas aqui recebe, né, um destaque todo especial. Então diz assim, nesta encíclica: para conseguir este progresso, né, requer-se que as autoridades públicas se tenham formado e realizem praticamente uma concepção exata do bem comum. Este bem comum compreende o conjunto das condições sociais que permitem e favorecem aos homens, às mulheres, o desenvolvimento integral da personalidade. Bem comum é tudo que favorece ao desenvolvimento integral das pessoas, da comunidade, de todo o conjunto. Então, o bem comum é o bem de todos, o bem do conjunto todo, não, e de cada um, claro. Se você olha bem, isso implica no cuidado de cada pessoa, mas também criar condições para que as pessoas possam se desenvolver, né? Então, é um conjunto de condições favoráveis que permitam e favoreçam esse desenvolvimento. Então, é realmente um conceito bem posicionado e bem colocado. Então, o primeiro grande princípio dessa encíclica é o bem comum. Segundo, essa encíclica fala da função social da propriedade. Ela reafirma que propriedade é um direito de todos, também dos trabalhadores. Eles devem poder, com o seu salário justo,
salário família e tudo, formar um pequeno pecúlio. E as grandes fortunas devem ser devidamente taxadas e organizadas e incentivadas a serem investidas, para gerar trabalho e produção. Então, mas sobre toda a propriedade pesa uma hipoteca social. Esta é uma frase que vem depois, mas ela já está presente nesse ensinamento. Isto é, a gestão dos bens é individual, ou pode ser também pública, tem os bens públicos. Mas o uso desses bens é determinado pela necessidade de todos. Então, a função, a propriedade tem chamado uso comum dos bens. Esse é um princípio básico, anterior à distribuição de bens. Os bens que estão neste mundo, os bens produzidos e os bens da natureza, se destinam a atender às necessidades de todas as pessoas, não só dos ricos. Esse é o princípio básico. De modo que, segundo esse princípio da igreja, por exemplo, em caso de extrema necessidade, todas as coisas são comuns. Na hora de um cataclismo, você pode se servir até daquilo que você precisa para se alimentar. Isso é um direito derivado desse princípio do uso comum dos bens. Um outro princípio que o Papa coloca, um outro ponto, essa encíclica fala muito do apoio à agricultura. O Papa disse que a agricultura está se modernizando. A agricultura está em novo patamar, com tecnologias, com adubos, com toda forma nova de produção e de organização dos produtores. E o Papa, então, incentiva, pela primeira vez numa encíclica, o cooperativismo, que além de haver as empresas individuais, as empresas de estilo capitalista, haja também cooperativas, sobretudo dos pequenos e médios trabalhadores e produtores, né? Por exemplo, produtores de leite, produtores de suínos e assim por diante. Todos esses pequenos empreendimentos familiares podem se unir e terão muita vantagem em se organizar em forma de cooperativas de produção. Né? Então, é uma encíclica que fala nos números 82 a 87 sobre o cooperativismo e as grandes vantagens e valores que esse sistema traz. Número 82. Vou até olhar aqui, as empresas artesanais e as cooperativas de produção. Esse é o título, né? Deve-se conservar, diz aqui a encíclica, e promover, de harmonia com o bem comum e conforme as possibilidades técnicas, a empresa artesanal, a exploração agrícola familiar e também a empresa cooperativista, como integração das duas precedentes. Então, tanto cooperativismo juntar os artesãos e também as produções agrícolas familiares, né? Nós hoje vemos que, inclusive, voltou muito, né? A artesanato, por exemplo, as cervejas artesanais, quem não se lembra. Temos muitas. Isto é, são empreendimentos, em geral, de uma família ou de um produtor, com os seus colaboradores, né? E que podem se juntar para defender os seus interesses, a qualidade do seu produto, né? Podem constituir cooperativas. Então, essa é a grande novidade dessa encíclica, o apoio ao cooperativismo, né? E uma outra dimensão desta encíclica é o serviço à vida. Então, fala que nós temos que olhar para que a vida seja sempre defendida e promovida. Números 193 a 96. Então, aqui, o serviço à vida, né? Então, fala-se enchei a terra e subjugai-a. Uma das contradições que mais te perturbam e atormentam a nossa época é a seguinte: enquanto, por um lado, vão aumentando as situações de mal-estar, ameaça no espectro da miséria e da fome, por outro lado, utilizam-se muitas vezes em grande escala as descobertas da ciência, as realizações da técnica e os recursos econômicos para criar terríveis instrumentos de ruína, de morte. Imagina, na época já havia a corrida armamentista, né? Então investia-se muito nesta compra de armas, tudo isso, enquanto havia muita miséria e fome em outros lugares. Então, nós temos, sim, diz o Papa, muito mais que cuidar de servir a vida e não a morte, né? Quem produz armas, ele está servindo a morte e a violência, está alimentando a discordância, as rixas, as tensões no mundo, né?
E hoje nós sabemos que, infelizmente, isso continua, né? Com aqueles que são os produtores de armas, que ficam atiçando os dois lados para, no fim, acabar vendendo armamentos para um lado e para o outro, fazendo lucros em cima das tensões e dos sofrimentos e da miséria de outras pessoas e da pobreza de tantos, né, que ficam com isso privado de bens necessários que são gastos nos armamentos. E, por fim, há uma novidade nessa encíclica, né? Estou citando algumas passagens, que foi de incentivar o uso, né, de um método de análise da realidade, né? No número 232. Então, o Papa João XXIII, ele, na sua juventude, como pároco, trabalhou com organizações operárias, com a juventude operária, e conheceu outros que estavam engajados nesse trabalho. Então, com esses, ele aprendeu um método, né, que entrou muito depois na igreja, o método ver, julgar, agir. É o Papa João XXIII que nos recomendou esse método, né? Então, para levar a realizações concretas, princípios e as diretrizes sociais passa-se ordinariamente por 3 fases. Um é o estudo da situação, né? O ver, né? A apreciação da mesma à luz desses princípios e das diretrizes da igreja. Exame e determinação do que se pode e deve fazer para aplicar esses princípios e diretrizes na prática, segundo o modo e o grau que a situação permite ou reclama. Então, são os 3 princípios ou 3 momentos de um bom planejamento recomendados pelo Papa, habitualmente expressos, então, por 3 palavras, que é o ver, o julgar, o avaliar, e o agir, a proposta de ação. Nós hoje ainda aprendemos a acrescentar alguma outra fase, que é a celebração. Depois de estabelecer bem o que a gente quer, a gente celebra isso, a gente oferece a Deus, a gente se fortalece no coração para poder dar conta dessas propostas. Então, esses são alguns grandes princípios e algumas novidades dessa encíclica de Mãe e Mestra. Nós ainda podemos falar um pouquinho de uma outra encíclica, que é a Paz na Terra, né? A encíclica Pacem in Terris, que é a segunda encíclica desse mesmo Papa João XXIII, e que complementa, de algum modo, essa encíclica anterior. E a Paz na Terra, Pacem in Terris, sobre a paz cristã, saiu em 63, a primeira saiu em 1961, portanto, 2 anos depois, o Papa já estava publicando outra encíclica, já com o concílio andando, onde ele encarece o valor e a observância dos direitos humanos. Então, a primeira vez em toda essa caminhada da igreja que os direitos humanos são citados expressamente. Claro que direito ao salário é um direito humano, um justo salário, mas não vinha com essa terminologia, né? Então, o Papa, neste ano, João XXIII, que foi diplomata, que andou nesses círculos em que se discutiam os direitos humanos, disse: espera aí, nós até hoje não subscrevemos, o Vaticano não tinha subscrito os direitos humanos que estavam lá como observadores, mas não. Então, vamos assumir os princípios, as grandes unidades, as grandes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Né? Então, o Papa João XXIII assumiu, alguns anos então depois da publicação desses direitos, ele assumiu esses direitos humanos como parte também da doutrina social da Igreja. Então, nesta encíclica Pacem in Terris, nós temos a afirmação, né, da dignidade da pessoa humana como fundamento de todos esses direitos. E também a afirmação de direitos e deveres. É uma coisa importante, né? No número 11 fala-se dos direitos e deveres. A todos, primeiro cabem direitos, mas há também deveres que devem ser observados. É uma das coisas que eu sempre senti falta na nossa Constituição. Nós temos, né? Eu assisti um dia uma conferência do professor Rui Ruben Ruschel, um professor de constitucionalista da Unicino, São Leopoldo. Ele nos deu uma conferência um dia sobre nossa Constituição na parte dos direitos humanos. Ele dizia: olha, a nossa Constituição é maravilhosa, estabelece 170 e tantos direitos, mas não estabelece nenhum dever em nível individual. Nenhum. Mas como? Não. O que bastaria, então, é dizer, claro que a cada um cabem também deveres, mas então que estabelecesse um parágrafo
que dissesse o seguinte: a cada direito corresponde um dever. Né? Isso foi esquecido. Claro que se supunha que cada um tivesse esse escrutínio para entender isso, mas acontece hoje, tem gente que exige os seus direitos de tudo que é maneira, mas na hora de ter que cumprir também a sua parte, não, isso aí não é comigo, eu não... Né? Então, realmente é uma unilateralidade de quem não compreende que a cada direito corresponde também um dever. Eu devo respeitar o direito dos outros, que é um dever para mim, né? O direito à boa fama, o direito à propriedade do outro, o direito à colaboração, o direito à saúde, educação, que eu quero para mim, devo também querer para os outros. Então, esta é uma coisa muito, muito significativa. A outra dimensão desta encíclica são os sinais dos tempos, né? Então, aliás, sobre os direitos, até são citados aqui alguns direitos básicos que a Igreja propõe nessa encíclica. João 23 colocou, por exemplo, e aí no número 11, diz o seguinte: advertimos de início que o ser humano tem direito à existência, à vida, à integridade física, aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida, tais como o alimento, o vestuário, a moradia, o repouso, a assistência à saúde, os serviços sociais indispensáveis. Segue-se daí que a pessoa tem também o direito de ser amparada em caso de doença, invalidez, de viuvez, de velhice, de desemprego forçado, e em qualquer outro caso de privação dos meios de sustentamento por circunstâncias independentes de sua vontade. Então vejam como essa encíclica já faz uma clara definição desses direitos humanos assumidos pela Igreja nessa encíclica. Depois temos também uma outra coisa nova, aqui os sinais dos tempos. O Papa fala no número 39 que nós temos que aprender a ler a realidade, nesse princípio de ver, julgar, agir, né? Temos que ver os fenômenos novos que estavam acontecendo. Na época, as 3 grandes novidades, ele põe assim, né? 3 fenômenos caracterizam a nossa época, os anos 60. Primeiro, a gradual ascensão econômica e social das classes trabalhadoras. Os trabalhadores estavam, né, crescendo, aparecendo, afirmando o seu lugar, se organizando em sindicatos e também ligado a agremiações políticas, né? Em segundo lugar, o fato, por demais conhecido, do ingresso da mulher na vida pública. Ano de 1963, João 23 já ressaltava essa novidade. Na época, eram ainda poucas mulheres na vida pública, mas elas estavam começando a se projetar, a participar, ombro a ombro, com o homem nos diversos setores, tanto nas lideranças, né, no empresariado, como também na política e na administração pública. E, por fim, notamos finalmente, diz o Papa, a terceira característica, ter o sinal do nosso tempo, daquela época, né, evolui, a sociedade humana evolui para um padrão social e político completamente novo. E o que era completamente novo eram os processos de descolonização. Nos anos 60, muitos países que eram antigas colônias declararam sua independência. Né? No número 42, fala disso aqui. Notamos que, finalmente aí que uma vez em que todos os povos já proclamaram ou estão para proclamar sua independência, acontecerá dentro em breve que já não existirão povos dominadores e povos dominados politicamente. No começo ainda, né, houve até guerras coloniais, né, a Argélia, a França não queria deixar a Argélia tornar-se independente, assim como outras situações de guerra, mas no fim, né, Portugal também resistiu muito, né, até dar a independência a Angola, Moçambique, mas então vejam, essa encíclica é de uma tremenda atualidade, porque se nós queremos hoje aplicar os princípios da doutrina social no nosso tempo, temos que olhar quais são as novidades do nosso tempo, os sinais dos tempos de hoje. E aí nós vamos descobrir algumas coisas muito interessantes, certamente, né? Como, por exemplo,
a criação da mídia e a comunicação através de redes sociais. Por exemplo, uma das muitas novidades dos últimos tempos. E, por fim, essa encíclica fala novamente da questão do desarmamento, paz entre os povos. Então, isso é uma questão fundamental, né? Na número 109, né? Ele fala que nós temos que pensar fortemente, né, nesta obrigação de lutar, de estabelecer limites à proliferação das armas, né? O desarmamento é uma obrigação, né? E diz aí no número 109 da encíclica Pacem in Terris: é-nos igualmente doloroso constatar como em estados economicamente mais desenvolvidos se fabricaram e ainda se fabricam gigantescos armamentos. Gastam-se nisso somas enormes de recursos materiais, energias espirituais, que no fim faltam em outros setores, né? E termino aqui dizendo que o Papa reafirma também a questão da função social da propriedade privada. Sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca social. Esta é a obrigação de todos os que têm bens, sobretudo fortunas, em fazê-las também servir ao interesse comum. Isso é uma coisa importante. Nós ainda vamos voltar a outros tópicos desta encíclica. E já vamos então, terminando esta nossa fala, para uma frase a mais do Papa Francisco, da sua encíclica sobre o cuidado da nossa casa comum, a Laudato Si. Nós estamos nesta 6ª unidade, então vamos pegar a 6ª frase da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. O problema fundamental, escreve o Papa, é o modo como a humanidade assumiu a tecnologia e seu desenvolvimento juntamente com um paradigma homogêneo e unidimensional, que é o paradigma que ele aqui critica, é o paradigma tecnocrático globalizado. Algumas coisas são consideradas intocáveis, aí é o paradigma tecnocrático que se globalizou. Aí, por exemplo, né, esse paradigma inclui a busca do lucro. O lucro é o grande princípio. Uma coisa só vale se você produz para gerar lucro para o dono do capital. Isso é um paradigma tecnocrático que é feroz e é voraz. E o crescimento sem limites. Hoje já existe a tese contrária, o decrescimento. Por que nós temos que estar sempre, né, aumentando econômica e financeiramente? Nós podemos muito bem crescer, mas em qualidade, mas não em quantidade. Porque, como constatou o Clube de Roma, há um limite no crescimento. Os recursos são limitados. Nós podemos reciclar, mas devemos usar com sabedoria os recursos sempre escassos e limitados da natureza e da nossa terra. Então, nós ficamos por aqui, agradecendo a atenção de todos e desejando a todos muita paz, muita alegria e um bom aprendizado desses grandes princípios e dessas luzes trazidas pelo ensinamento social cristão. Muito obrigado. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.